Finalmente o Brasil voltou a vencer. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O Brasil vence o Equador por 1-0, mas ainda não convence. Só que pelo menos venceu nas eliminatórias depois de muito tempo. No primeiro tempo, o Brasil foi muito ofensivo, pressionando o Equador. O time estava solto, trocando passes, girando bem a bola de um lado para o outro, fazendo o Equador correr atrás da bola. E, como eu disse, o time solto. O Brasil, por se impor, estava tomando conta do meio de campo, enquanto o Equador só jogava no físico, tentando roubar a bola, que encontrava muita dificuldade em passar pela marcação do Equador. O Paquetá muitas vezes caía pela direita para tentar ajudar o Luiz Henrique, uma das surpresas do Dorival, um dos destaques do Botafogo do Brasileirão, o Luiz Henrique. Ele tentava, mas pouco conseguia criar. O Bruno Guimarães, que estava mais solto em campo, não tinha tanta responsabilidade de marcar, subiu pouco para o ataque, pouco participou das jogadas ofensivas, porque o Dorival montou o meio de campo do Brasil com só o André sendo o volante de mais marcação, deixou o Paquetá e o Bruno Rodrigues muito soltos no jogo. Só que o Bruno muito apagado, não apareceu no jogo. O Paquetá até tentou em alguns momentos, mas errando passes, tentando ajudar o Luiz Henrique. O Vinícius Júnior também muito apagado, apesar de estar tentando mais que o Luiz Henrique. O Vini caía muito da esquerda para o meio de campo, buscando a jogada, mas não conseguia fazer uma jogada sequer. Foi mais um jogo que o Vinícius Júnior não consegue jogar com a camisa da seleção brasileira. No Real Madrid ele destrói, ele é leão. Agora quando ele veste a camisa da seleção ele vira um gatinho, ele joga muito engessado, não consegue fazer 1% do que faz no Real Madrid. Ele repetiu as jogadas que ele faz no Real contra o Equador, só que ele não consegue desenvolver a jogada. E em alguns lances ele segura a bola demais para tentar decidir o jogo sozinho. Na minha opinião, por ele ser apontado como o principal jogador da seleção brasileira, o principal jogador brasileiro em atividade no futebol, ele quer forçar essa responsabilidade, ele ser o cara do time, e por querer ser esse cara, forçar esse protagonismo, ele acaba perdendo lances fáceis, querendo decidir tudo sozinho. O Arana pouco atacava, faltava encostar no Vinícius Júnior para ter essa tabelinha, para poder subir mais pro ataque. O Arana tem muita qualidade jogando no ataque, ele é como se fosse um ala esquerda, porque é muito ofensivo. E ainda no esquema do Brasil, são 4 jogadores na defesa, mas não é. Você pode ver que quando o Brasil tem a bola, faz uma linha de 3 zagueiros. O Danilo, que não sobe para o ataque, que na teoria era o lateral direito, vira um terceiro zagueiro. Ou seja, libera o Arana para atacar, só que o Arana não consegue aproveitar esse espaço, não subiu ao ataque. E o que mais se movimentava e mais buscava jogo era o Rodrigo, que estava jogando como falso 9, numa posição que a gente está cansado de ver, que o Rodrigo não rende, porque está jogando de costa para o marcador. O Rodrigo é um jogador que tem que ver aonde a defesa do adversário está, como está postado, para ele fazer a jogada. A gente está cansado de ver isso no Real Madrid, só que na seleção ele sempre é o cara que tem que quebrar o galho da seleção brasileira quando não tem um cara para a posição. Porque o Pedro, que era para ser o titular da seleção, acabou se machucando e foi cortado e não vai jogar mais esse ano. E o Endrick, o Bob Charlton Jr., não sei por que os caras não colocam, nunca tá pronto. Põe o moleque para jogar, coloca o ataque do Real Madrid pra gente ver. Mas não, preferem, acaba por ferrar o Rodrigo, que não consegue render tanto assim. Mas o Rodrigo chama a responsabilidade e abre o placar do jogo aos 29 minutos. Ele recebe, limpa a marcação, dá um corte seco no jogador do Equador e chuta pro gol. A bola ainda desvia, mas foi gol do raio. E o Rodrigo, que está sendo um dos poucos que na falta do Neymar está chamando a responsabilidade, está tentando fazer alguma coisa diferente,
Tanto que na ausência do Neymar, o Rodrigo é que está sendo o camisa 10 do Brasil. O Rodrigo é um cara que joga muita bola, mas é pouco comentado. A gente viu isso na lista dos candidatos a melhor jogador do mundo, a bola de ouro. O Rodrigo não está entre os 30. E tem cara ali que a gente nem sabe quem que é, a gente não conhece. E o Rodrigo, que joga no Real Madrid, é um dos destaques do time, campeão da Champions, não está na lista. Tá vendo como que o futebol às vezes é injusto, porque o Rodrigo é muita bola e pouca mídia. Depois do gol do Rodrigo, o Brasil ficou ainda mais solto, pressionando, criando boas chances, mas acabou esbarrando na falta de um centroavante. O time sentiu muita falta de um cara referência lá no ataque. Infelizmente, o Pedro fez muita falta e o Bob Júnior não saiu do banco. E o Equador, que estava discreto no jogo, tentou levar perigo no final do primeiro tempo, com o Caicedo em duas oportunidades no mesmo lance. Na primeira o Alisson salvou e na segunda quem salvou foi o Gabriel Magalhães. No segundo tempo a seleção fez um jogo muito burocrático, não queria atacar, só ficou girando a bola, muito, não diria assustado, mas sabe, sem vontade, sem querer atacar o Equador, que em alguns lances até tentava pressionar, criar chances, mas parava na falta de qualidade do time. O Brasil não conseguia criar uma jogada, os caras da frente não encaravam a marcação e o Vinícius Júnior segurava a bola demais. Ele não observava o jogo. Teve um lance que o Rodrigo passou em condição para receber a bola, só que ele preferiu segurar, querendo resolver a jogada sozinho e perdeu. É o que eu volto a falar. Por ser apontado como o principal jogador do Brasil, o Vinícius Júnior quer atender essa expectativa, quer mostrar que ele é o protagonista da seleção brasileira e quer decidir tudo sozinho, quer ser fominha e acaba prejudicando muito o time. O Paquetá discreto no primeiro tempo, apagado no segundo, onde ele não conseguia armar o time e não aproveitava a liberdade que tinha. Não tinha movimentação, não tinha aproximação com os jogadores entre os jogadores do Brasil. Mesmo problema do Bruno Guimarães, o Luiz Henrique, que acabou sendo substituído, tendo muita dificuldade em passar pela marcação, mas pode ser que seja por causa de ser o primeiro jogo com a camisa da seleção, tá um pouco nervoso, ainda mais com a família, com a esposa, né, na arquibancada assistindo o jogo. O Alisson não teve trabalho no jogo, ainda bem, porque sempre corre o risco de o cara chutar e o Alisson tomar o gol. O único que se salva é o Rodrigo, que fez o gol e era o cara que mais tentava, era o cara que mais aparecia no jogo. Pena que o time não acompanhou o Rodrigo nas jogadas. Pro Dorival faltou, acho que um pouco de ousadia. Ele viu que o time não estava bem. Mexe as opções que você tem no banco. Você tem alguns dos destaques do Brasileirão. Colocou o Estevão no jogo. Eu acho que demorou até. Poderia ter colocado antes o Estevão, ter começado com ele. Aí você tem o Endrick, o Bob Júnior, que era para ter sido titular também. O Gerson, o Lucas. Mexe no time. Se os principais jogadores da seleção não estão rendendo, eles têm que sair. Porque não tem que ficar só andando em campo com dificuldade. Você tem o banco, mexe isso. Se não tiver bem, tem que sair do jogo. O Dorival que manda na seleção brasileira, a gente acha. Mas a verdade é que o Brasil sente muito a falta do Neymar. A seleção não joga sem ele, apresenta um futebol muito ruim. O Neymar é o cara que faz essa seleção jogar, é o cara que chama a responsabilidade num passe, num cruzamento, numa jogada individual de drible, de encarar a marcação. Ele decide o jogo, é o protagonista da seleção brasileira e sem ele o Brasil sente muito, porque por mais que tenha bons jogadores, o Vini, o Rodrigo, o Paquetá, nenhum deles consegue ser o protagonista na falta do Neymar. E a seleção volta a vencer, recupera um pouco da confiança, depois de jogos ridículos na eliminatória, jogos ridículos na Copa América, mas tem um longo caminho ainda pela frente, porque
venceu o jogo, mas não convenceu. Precisa apresentar um futebol muito melhor para animar nós torcedores. Vamos ver se contra o Paraguai no Defensores del Chaco esse bom futebol da seleção brasileira finalmente aparece. Enfim, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo do Brasil, o que vocês esperam para o jogo contra o Paraguai, se vocês acham que alguém merece começar contra o Paraguai titular. Para mim, Endrick, Lucas e Gerson merecem começar jogando. Se vocês estão com saudade do Ney vestindo a camisa da seleção, assim como eu, vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar na descrição. Também na descrição o Insta do Bigode, das camisas de qualidade, num preço muito acessível. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço, você só acha no Bigode. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço. Tem futebol, de basquete, enfim. E não se esqueçam de dizer ao Bigode que conheceram ele através de mim quando forem comprar suas camisas. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou!